E o Michael Batnick, ele fala que evitar erros catastróficos é mais importante do que construir um portfólio perfeito. Então, eu queria que você falasse sobre essa composição da gestão, de realmente tentar reduzir essa volatilidade propositalmente para você ter uma viabilidade de longo prazo interessante ali. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Até se você quiser falar um pouco sobre a alavancagem que vocês fazem ou não fazem, fala um pouco para a gente sobre isso. Tá ótimo. A gente não é proibido por regulamento de fazer alavancagem, mas é uma coisa que é realmente uma exceção para a gente, assim, a gente, no auge ali da pandemia, no auge da pandemia que eu digo em termos de mercado, né, do impacto da pandemia no mercado, que foi ali mais para o início da pandemia, quando a Bolsa bateu 60 mil pontos, a gente chegou a estar alavancado 10%, 15%, um pouco mais, no intraday um pouco mais que isso, mas isso para a gente já é uma alavancagem importante. Então, normalmente a gente não opera alavancada, apesar de não ser vamos dizer assim, uma proibição por regulamento, apesar de a gente já ter feito. Então, esse certamente é um elemento que, vamos dizer, não é que não adiciona volatilidade. O fato da nossa volatilidade ser mais baixa, ela vem por um elemento, claro, de gestão de risco, mas ela vem também muito pela maneira que a gente constrói o nosso... A gente não gere a volatilidade, a gente gere o risco, e para a gente risco não é volatilidade. Perfeito. Mas a nossa própria construção de portfólio gera uma volatilidade menor. E aí acho que tem até um pouco com as perguntas, com as pimentas aí que vocês soltaram aqui pro meu lado. Com certeza. Porque o que acontece? O nosso portfólio, como ele tem algumas empresas que têm uma exposição... E aqui primeiro deveria dizer o seguinte, ter muita empresa não diversifica nem risco, nem volatilidade, né, na minha visão. Então esse é o primeiro para eu falar. Então nosso portfólio, ele tem lá 10, 12 empresas, tipicamente. Então não é... Nosso portfólio, às vezes a gente pensa com essa volatilidade que é abaixo do Ibovespa, às vezes talvez o pessoal olhe e pense, não, um portfólio com 50 empresas. Mas se a gente tivesse um portfólio com 50 empresas, a gente teria provavelmente a volatilidade igual ao do Ibovespa, a gente ia ser uma cópia do Ibovespa muito parecido. Então o nosso portfólio tende a ter 10, 12 empresas, em algum momento a gente chega a ter até menos que 10 empresas no portfólio, 8, 9 empresas. Então assim, não é uma questão de número de empresas, é uma questão para mim de dois elementos. Dessas empresas terem riscos diversificados, então assim, não adianta, se você tiver Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, você vai estar diversificando alguma coisa? Vai, mas não muito, né? Eles estão todos ligados aos mesmos elementos de risco. Então, acho que, aí, modéstia à parte, a gente faz um bom controle dos macro-riscos. E tem uma segunda coisa, que a gente tem um portfólio, que é exatamente, até por ter tido no nosso portfólio empresas exportadoras, seja por commodity, até não de commodity, mas tem empresas industriais que exportam muito no Brasil, como a Tupi, que é uma empresa importante do nosso portfólio. O dólar, a gente tem as empresas por causa do micro, mas ele acaba tendo um efeito macro positivo, porque o que a gente sabe que acontece? Geralmente quando tem crise, quando a bolsa cai, o que acontece com o dólar? Né? O dólar sobe. Sim. Então as empresas que se beneficiam do dólar acabam caindo menos nesses dias de queda, ou nesses períodos de queda, ou às vezes até subindo, na verdade, até se beneficiando. Então no nosso entendimento, essa volatilidade mais baixa não é não é que a gente faça gestão da volatilidade, a gente nem usa proteções propriamente, não usa hedges, mas é por uma diversificação dos macro riscos e pelo fato do nosso portfólio ter exposição, não deixa de ser uma diversificação dos riscos, mas ter uma exposição sempre, ou ao longo do tempo, positiva ao dólar, que ajuda também a diminuir a volatilidade.